Catálogo costura reta capa dura. Para catálogos e livros com costura reta, é necessário fazer a compensação de todas as páginas espelho. Os espelhos são imagens que passam de uma página para a outra. Neste tipo de acabamento, também é necessário atentar-se às centralizações, molduras e margens de segurança. Em catálogos capa dura, as duas páginas após a capa e as duas páginas que antecedem a contracapa são chamadas de guarda. As guardas são lâminas únicas que não precisam de compensação. A costura reta passa de fora a fora do catálogo, ocupando 10 mm da lateral interna de todas as páginas. Uma dica é aplicar linhas guia no limite de costura para que você possa enxergar e delimitar a área de costura. Para isso, vá até a página mestre, onde as páginas devem estar uma ao lado da outra. Aplique uma linha guia no limite entre as duas páginas e, utilizando o atalho Ctrl+Alt+U, nós vamos repetir a linha 10 mm para a direita. Repita o mesmo processo para repetir a linha para a esquerda. Para isso, digite -10, aplicando assim o limite da costura no catálogo. Para fixar essas linhas e mantê-las desta mesma forma fora da página mestre, você vai clicar com o botão direito do mouse do lado das páginas mestre da barra de ferramentas e selecionar a opção Aplicar página mestre a páginas. Em As páginas, selecione a opção Todas as páginas e clique em OK. Volte nas páginas do seu arquivo e a linha delimitando a margem de costura vai estar aplicada em todas as páginas. Lembre-se, nunca deixe informações invadindo a margem de costura. Caso contrário, elas serão costuradas e ficarão escondidas dentro da costura. Se houver espelho no verso da guarda com a primeira página do miolo, essas páginas devem ser compensadas com 10 mm para cada lado. O primeiro passo é dividir a imagem em duas partes. Para isso, você deve selecionar a imagem, copiar, Ctrl+C, cropar a imagem, que é o mesmo que cortar. Para fazer isso no InDesign, é preciso apenas pressionar um dos pontos centrais da lateral e arrastar até o limite central entre as duas páginas. Agora, é só colar a imagem no mesmo lugar, pressionando Ctrl+Alt+Shift+V. Feito isso, você cropa o outro lado da imagem. Pronto, agora a imagem está separada nas duas páginas. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl+Shift+N para mover. No campo horizontal, digite 10 mm e clique em OK. A imagem foi movida 10 mm para a direita. Agora, selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl+Shift+N. No campo horizontal, digite -10 mm e clique em OK. A imagem foi movida 10 mm para a esquerda. Perceba que agora há um espaço em branco entre as duas páginas. Para que não fique desta forma, selecione a imagem, pressione o ponto central e arraste até o limite da página, abrindo a imagem que estava cropada. Repita o mesmo processo, selecione a imagem, abrindo até o limite da página. Corrija as sangras externas, cropando a imagem até o limite da sangra. Pronto, a primeira página está compensada. Você vai repetir o mesmo processo nas demais páginas se houver espelho.
Nesta próxima dupla de páginas, nós temos o exemplo de moldura e centralização. Na página da direita, há uma moldura de 28,5 mm. Aqui estou utilizando a ferramenta de retângulo para fazer a medição. Para que essa moldura tenha a mesma medida tanto do lado externo como do lado interno após a costura, o lado interno precisa ser compensado. Então, a partir da margem de costura, vamos deslocar uma linha guia 28,5 mm para a direita, delimitando o tamanho da moldura. Agora, vamos cropar a imagem até a linha guia. Nossa moldura está compensada e após a costura, ela vai ter o mesmo tamanho nas duas laterais. Para a centralização do texto da página da esquerda, vamos aplicar uma linha guia no limite de corte da página e utilizar um retângulo para ser nossa base de centralização. Esse retângulo vai da linha guia de corte até a linha guia de costura. Vamos selecionar a caixa de texto. Depois, com o Shift pressionado, vamos selecionar o retângulo, solte o Shift e clique mais uma vez no retângulo. Feito isso, o contorno de seleção vai ficar mais forte em volta do retângulo. Agora, você vai até a ferramenta de alinhamento e vai selecionar Alinhar centros horizontalmente. Pronto, seu texto foi centralizado na página a partir da margem de costura e não corre o risco de ficar descentralizado após a costura reta. Aqui continuamos a compensação padrão. Selecione a imagem, copie, Ctrl C, crope a imagem até o limite central entre as duas páginas, cole a imagem no mesmo lugar, Ctrl Alt Shift V, crope o outro lado da imagem, separando-as em duas partes. Selecione a parte da direita e pressione Ctrl Shift N. No campo horizontal, digite 10 mm e clique em OK. Selecione a parte da esquerda e pressione Ctrl Shift M. No campo horizontal, digite menos 10 mm e clique em OK. Abra as imagens até o limite da página, para que não fique com espaço em branco e corrija a sangra externa. Então, chegamos no final do catálogo. Lembrando que as duas páginas que antecedem a contracapa também são as lâminas únicas que não precisam de compensação. E finalizamos aqui nosso processo de compensação de espelhos para materiais costura reta com capa dura.